Bom, Pai do Senhor. Bom, estamos na parte 2 do nosso vídeo, né? E eu estava contando, né, no nosso primeiro vídeo, esse fato interessante que está acontecendo no capítulo 19, no verso 11 de Atos dos Apóstolos, né? Que diz assim, que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até os seus lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram os curados de doenças e espíritos malignos que saíam dele. Eu vou trazer aqui uma observação para os irmãos, né? Na revista, o escritor da revista, ele coloca assim, que as pessoas recebiam o milagre através da fé, através do apoio do avental, como se fosse um amuleto. Eu vou discordar do irmão da revista, com todo respeito ao irmão, que é um irmão maravilhoso, que conhece muito, uma revista maravilhosa, não tira a nota 10 da revista, tá bom? Mas não pode ser através da fé, assim, não pode ser. Por que eu estou falando isso para você? Porque seria idolatria, né? A gente não estudou em Atos, Paulo quando estava em Atos, que Deus ele não habita em Deus de pau, né? Deus feito ali pela mão humana, né? Eu vou acreditar que uma camisa possa fazer um milagre, um lenço possa fazer um milagre? Não. Então não é através da fé. Então eu tenho que procurar na palavra de Deus algo que fique mais próximo para mim entender, porque a Bíblia não esclarece muito bem. Primeiramente, isso é um mistério entre Deus e Paulo. É um mistério, porque eu não acredito nisso em forma de amuleto. Entendeu? Como acontece em muitas igrejas, que é a rosa ungida, que é tal ungida, e os irmãos recebem milagre. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso e não vivo isso porque o evangelho não é isso. Mas por que Deus usava Paulo? Por que Deus usou essa questão de Paulo? Eu vou usar o livro de Ezequiel, o livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 13. Segundo livro de Reis, capítulo 13, é o verso 20, tá bom? É o verso 20, eu orando a Deus e Deus me lembrou disso, me fez me lembrar disso, o Espírito Santo me fez me lembrar disso. Que os israelitas veio falecer um homem, um israelita, e os israelitas estavam indo enterrar esse homem. Quando ele viram alguns homens, eles acharam que era algum soldado, um filisteu, alguma coisa assim, e eles se assustaram. Pegaram esse homem morto e jogaram na cova de Eliseu. Quando ele cai em cima dos ossos de Eliseu, esse homem que estava morto, esse homem ele passa a viver. É isso mesmo que você ouviu. Quando esse homem que estava morto, ele encosta nos ossos de Eliseu, ele restaura a vida. Ele restaura a vida. O que eu venho a entender com isso? Que Deus, o Espírito Santo de Deus, a glória de Deus está em você, no seu corpo, nos seus ossos, em cada célula do seu corpo. Eu entendo dessa forma, tá bom? E eu estou usando a palavra de Deus, entendeu? É um mistério? É um mistério. De Paulo é. Com Eliseu é um mistério também, tá? É algo único, algo deles, né? Então eu entendo que quando Paulo ele tem o seu avental ali, os seus lenços, seja aquele lenço dele passar no rosto, ali tem o seu. Tem células do seu corpo, né? Seja através do suor, né? E ali havia, sim, unção de Deus em cada partícula da célula de Paulo. E é aí que o milagre acontece, porque Deus estava em Paulo, na vida de Paulo, assim como na de Eliseu, mesmo depois de morto. Entendeu, irmãos? Então, eu entendo dessa forma. Né? Se Deus ele habita em você, ele vive em você verdadeiramente, você como homem de Deus, mesmo após a morte pode acontecer desse tipo de coisa. Claro que é um mistério, tá bom? Eu não quero usar isso de crendice por irmão ir lá no cemitério pegar os ossos do Gunevingre para fazer milagre. Eu não aconselho os irmãos a fazer isso de forma nenhuma. Eu entendo que era um mistério que Deus tinha, tanto com Paulo quanto com o Eliseu, tá bom? Mas eu entendo que Deus estava em cada célula do corpo deles, entendeu? E quando esses aventais passavam pelas pessoas, a glória de Deus não estava em Paulo. E quando Paulo enxugava o seu lenço, ele passava nas pessoas. Isso eu já vi muito como forma de zombação, Mas eu vejo base nisso, tá bom, irmãos? Eu vejo base nisso. E é um mistério, irmão. Eu acho que isso é algo único, assim, com Paulo, entendeu?
Ah, pode acontecer com outras pessoas? Pode. Mas isso é coisa direcionada a Deus. Entendeu? Isso é mistério de Deus. Tá bom? Mas eu entendo dessa forma. Eu usei a palavra de Deus para escrever essa questão do profeta Eliseu, tá? É profeta Eliseu. Espero que eu não tenha confundido com Ezequiel. É profeta Eliseu, que ele é posterior ao Elias, tá? Então, Paulo, ele prega em Éfeso, né? Ele passa ali pela escola de Tirano, que era uma espécie de teatro, né? E Tirano, ele era um homem que... Ele era um filósofo, né? Ele dava aulas de oratória e tal. E Paulo começou a usar esse lugar, né? E a Bíblia vai dizer que todos os judeus da província da Ásia ouviram a palavra de Deus. Muitas pessoas se converteram ali, né? E teve alguns acontecimentos, irmãos, que quando Paulo ele está pregando, as pessoas estão se convertendo, se levantou um homem chamado Demétrio. Ele reuniu o povo dele ali, né? E ele falou algumas coisas com esse povo, que eu vou fazer a leitura da palavra de Deus, olha lá. Capítulo 19, verso 23. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. O caminho, Jesus não é o caminho, a verdade e a vida? Jesus é o caminho. Por isso que o nome dos evangelhos se chamava o caminho, aqueles que pregam o caminho. Antigamente era assim. Hoje nós chamamos de cristão. Mas na época eles chamavam de o caminho, tá bom? Por causa do caminho, um ouvires chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, ou Diana, tá bom? Reuniu-os com trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, você sabe que temos uma boa fonte de lucro nessa cidade, e estão ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da área, da Ásia. Ou seja, eles estavam preocupados com a fonte de lucro deles, que era fazer as imagens e esculturas dessa deusa chamada Artemis, ou Diana, né? E quando eles vê Paulo pregando sobre Jesus, eles começaram a se preocupar com a fonte de lucro deles. Então eles decidiram o quê? Parar Paulo, né? É quando eles começaram a perseguir Paulo, né? No verso 26 ainda, na segunda parte, diz ele que Deus feito por mãos humanas não são deuses. Lembra que eu falei dos aventais? Se você acreditar que aquele avental ele vai te abençoar, isso é idolatria. Então não pode. Então o mais racional que eu entendo é porque a essência da pessoa seja através do suor, digamos assim, algo do homem de Deus, mas é um mistério particular de cada um, entendeu? Eu acho que é algo particular de Deus. Eu acho que era Deus e Paulo aqui, era algo Deus e Paulo, e assim como o Eliseu, tá bom? Então, esses homens começam a falar que Paulo ele era contra essas imagens, que Deus não trabalhava nessas imagens de escultura, né? E ele fala assim, ó, não somente há o perigo da nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, e de a própria deusa adoradora em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destruída de sua majestade divina. Ao ouvir isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar. Grande a tremer dos Efésios. E pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. Então houve ali um tumulto muito grande, né? E nisso aí, vou continuar a leitura. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Ou seja, eles pegaram esses dois homens porque Paulo ele queria se apresentar. E esses homens aí acabaram sendo pegos, né? Mas Paulo ele queria se apresentar e os discípulos não deixaram que Paulo se apresentasse, senão eles iriam matar Paulo, né? Aí escreve aqui, ó, Paulo queria apresentar-se, verso 30, tá? Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades das províncias, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo que não se arriscasse ao ir ao teatro. A assembleia estava em confusão, um gritava uma coisa, outros gritavam outra, e a maior parte do povo nem sabia porque estavam gritando. Ou seja, o tumulto era tão grande ali que tinha gente que não sabia nem por que estava gritando. Mas teve esse tumulto, e todo esse tumulto, irmão, é o evangelho. Ele causa efeito tanto no povo de Deus, que tem resultado, tem frutos, quanto no ímpio. Muitas vezes Satanás ele sabe que ele está perdendo uma guerra, ele começa a se manifestar com ira,
com ódio, com confusão, com baderna. Quando você, Satanás, se levantando contra você, irmão, é porque ele sabe que ele está perdendo uma grande guerra. Ele está perdendo uma batalha contra você. Ele está perdendo uma batalha contra você. Entendeu? Ele está perdendo uma batalha contra você. Então, irmãos, muitas vezes você fala assim, eu vou abrir uma porta de pregação para você. Várias igrejas estão planejando te convidar para você pregar. Satanás, ele se levanta querendo destruir você para que você não abra sua boca. Entendeu? Então, isso é o evangelho. O evangelho, ele é espiritual. Então, por isso que eu via todo esse tumulto. E aqui eu faço um paralelo à igreja, a nossa igreja no nosso país. Lá por volta dos anos de 1910, 1914, quando a Assembleia de Deus ela nasceu, irmãos, houve vários tumultos, perseguição. Quando o Gunevingre, ele ia pregar nas igrejas, ou quando ele ia pregar, quando ele ia evangelizar, ou quando ele ia batizar nas águas, tinham pessoas que se levantavam ali, pessoas que se escondiam no meio do mato para pegar os irmãos para fazer mal. Aconteceu muito, tanto com o Gunevingre, tanto com o Daniel Berg, né? Muitas vezes eles andavam ali, andavam, e as pessoas planejavam fazer mal a eles, né? Porque aquilo ali era contra aquilo que muitas pessoas viviam, muitas religiões que existiam no Brasil naquela época, e as pessoas se incomodavam, né? E muitas pessoas iam se convertendo ao cristianismo, independente da sua placa de igreja, muitas vezes acontecia isso, entendeu? Quando você vai fazer um trabalho de missões, vai ter levante contra você, contra quem anda com você, vai ter levante, entendeu? Se você for separado com um trabalho na sua igreja, vai ter levante, entendeu? Ou você acha que o Satanás, ele odeia você, ele odeia a minha pessoa, ele quer, como ele é condenado ao inferno, ele quer levar você para lá. Mas como você tem Cristo, você não precisa se preocupar, porque para lá você não vai. É Cristo que salva toda a humanidade do pecado e do caminho do pecado, e do caminho da destruição, do caminho do inferno. Irmão, mas nós tropeçamos. Mas Jesus não derramou sangue na cruz por você e por mim? Então, seus pecados que você já cometeu já foi perdoado, e os que você ainda vai cometer também já foi perdoado já. O Espírito Santo vai fazer você andar num caminho de santidade, o Espírito Santo. Naturalmente você vai começar a errar menos. Irmão, mas eu continuo errando sim, vai errar até o último dia da sua vida. Nossa carne, ela é propícia ao pecado. Ela é tendenciosa ao pecado. Quando nós temos o Espírito Santo, nós pecamos menos, mas nós continuamos errando. E nós vamos para o céu através do sangue de Jesus, porque Jesus é o Salvador da humanidade. Tá bom, irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido. Eu fiz um resumão aqui, tá bom? Então, teve todo esse tumulto aí em Éfeso. Pessoas queriam pegar Paulo, por causa que ele estava ameaçando a sua fonte de renda, né? E muitas vezes, quando você pregar o evangelho, pessoas vão odiar isso, né? Porque, de uma certa forma, vão incomodar, ainda que não seja na fonte de renda, mas de uma outra forma. Né? Muitas vezes as pessoas vão querer que você... Vamos lá, você vai pregar para uma pessoa. E esse seu amigo, ele é um beberrão, um usuário de droga, esse cara que tá sendo o ouvinte da palavra de Deus. O missionário está ensinando a palavra de Deus para ele. E aquele usuário de droga, aquele cara que gosta da cervejinha ali, ele tá ouvindo a palavra. E ele pode muito bem parar de beber, parar de usar droga, parar de viver uma vida torta e começar a viver uma vida de santidade. Vai ter pessoas que não vai gostar disso. Pô, vai converter meu amigo? Meu amigo é meu amigo de copo. Como é que você vai levar ele para a igreja, meu amigo de copo? Deixa ele aqui comigo usar a minha droguinha, a gente vai usar a nossa droga aqui de boa. Deixa ele aqui. Não leva ele para a igreja, não. Sério, irmão, isso aí não é brincadeira, não. Sim. Muitas vezes a pessoa não vai querer que o amigo se converta para continuar bebendo junto com ele. Entendeu? Para continuar usando droga, para continuar se prostituindo com ele. Entendeu? Porque isso infelizmente existe. Tá bom? Existe muito. Aquele amigo que faz coisas erradas. Entendeu? Tem pessoas que não querem perder esse amigo aí. Entendeu? Mas quando o Espírito Santo ele começa a agir, esse cara que anda fazendo coisas erradas, ele para de fazer. Aí aquele amigo não quer perder o seu companheiro de aventuras, né? De bagunça, né? Então Satanás ele começa a relutar e usando aquela pessoa. Ele vai usar, entendeu? Assim, irmãos, o evangelho ele é longo,